Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Cumprimentos na paz, no amor do Senhor Jesus. Eu tenho uma tarefa a cumprir neste momento, que é falar com vocês sobre o Espírito Santo, a Palavra de Deus e a experiência nos discursos dos movimentos pentecostais. Quero começar dizendo, mais uma vez, de que o movimento pentecostal é um movimento multifacetado. É uma coxa de retalho, é muito grande, e os pesquisadores muitas vezes têm dificuldade de categorizar, analisar o movimento pentecostal. É um movimento muito dinâmico, sempre em efervescência. Todos os dias estão surgindo novas igrejas, nem todas progridem, mas algumas crescem e, portanto, manter isso em categoria, muitos hoje têm dificuldade. Os pesquisadores têm, por exemplo, dificuldade aonde colocar a igreja do Valdemiro Santiago, porque ela está mais para Deus e amor do que para um movimento neopentecostal. É muito a ver com cura divina. Então, existe essa dificuldade. Quero começar falando da experiência. A presença da experiência na vida cristã. Quero falar de algumas experiências válidas de pessoas de peso, pessoas que até são modelos para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada, mas que viveram experiências com Deus. Quero começar com Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo francês. Pascal conheceu o Evangelho por influência do jansenismo. O jansenismo foi um movimento dentro da igreja, fundado pelo bispo holandês Cornelius Jansen. Ele nasceu em 1585 e faleceu em 1638. E este movimento preconizava uma reforma católica com base na igreja primitiva e uma espiritualidade interior. No caso de Pascal, a conversão se deu numa data precisa, 23 de novembro de 1654, numa segunda-feira à noite, das 10h30 da noite, mais ou menos, até cerca de 00:30, em um lugar determinado, em seu quarto, enquanto lia a sós o capítulo 17 do Evangelho de João. Pascal experimentou o que ele descreveu como uma conversão definitiva. Ele descreveu ver uma visão clara da crucificação. E ele descreve, das 10h30 da noite até 00:30, Deus dos filhos de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e não dos filósofos e dos sábios, certeza, sentimento, alegria, paz, Deus de Jesus Cristo, meu Deus e seu Deus, o teu Deus será meu Deus. Na mesma ocasião, ele registrou essa experiência em um pedaço de pergaminho. Como esse escrito estava costurado no forro do seu casaco, quando ele morreu, 8 anos depois dessa experiência, supõe-se que Pascal o tenha carregado na roupa o tempo todo. Outros exemplos de experiência que são muito interessantes. Tem um livro publicado pela editora Vida chamado O Verdadeiro Avivamento, por um autor chamado Neil Armstrong, e ele não é pentecostal. E ele descreve no início do livro o que aconteceu com uma igreja tradicional nos Estados Unidos. Um pastor já pastoreava a sua igreja por cerca de 15 anos, e ele tinha todo domingo a rotina dele era ir para o seu gabinete pastoral de manhã, ler a Bíblia, orar por 15 minutos e depois ir para o culto, porque a igreja tinha 2 cultos no domingo de manhã. E ele então foi para a igreja como de costume, como ele fazia nos últimos 15 anos. Naquela manhã, quando o grupo de louvor começou a louvar junto com a igreja, ele começou a perceber
alguma coisa não estava batendo, alguma coisa estava diferente das vezes anteriores. E de repente, à medida que o culto progredia, a congregação, a igreja, foi tomada de um pranto e de um quebrantamento, que ele não tinha mais como continuar com o culto na sua forma normal. O culto não tinha como encerrar, como terminar, porque havia um quebrantamento, muita lágrima, muito choro, muita gente prostrada, buscando a Deus, enquanto uma multidão estava do lado de fora, esperando para entrar. E aí a multidão começou a entrar e se misturando também com aquela que estava dentro. Então, isso aconteceu num ambiente que não tem nada a ver com o pentecostalismo, mas que foi um ato soberano de Deus. Deus fez e ninguém criticou, porque era Deus que estava fazendo. Tem experiências na Bíblia. Os discípulos no caminho de Emaús viveram uma experiência. Em Lucas capítulo 24, 32, quando eles compararam as experiências, dizendo: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos abria as Escrituras, nós não sentimos algo como que queimar no nosso coração? Eu aponto também para a experiência de Saulo de Tarso no caminho de Damasco, em Atos 9. Aquela foi uma experiência, aquela foi uma visão. O Senhor Jesus apareceu para ele e aquilo marcou sua vida, e ele se referia a isso continuamente quando ele podia. O que eu acho interessante em Paulo, em Saulo de Tarso, ou Paulo, em Atos 9, é que ele partiu da experiência para a palavra. Primeiro ele teve a experiência, depois ele entrou pela palavra. E a palavra de Deus sempre foi para Paulo mais importante do que a experiência. Eu me lembro também de João na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, quando Jesus apareceu para ele, numa visão gloriosa. E a experiência foi tão forte, que João caiu como morto aos pés do Senhor, como que estava morrendo. Foi uma experiência muito forte. Não posso me esquecer da experiência de Martim Lutero. Aliás, quem visita o castelo de Wartburg, na cidade de Eisenach, e eu estive lá um tempo atrás, e você entra no quarto de Lutero, onde tem a mesa de trabalho, onde tem um fogão esverdeado à direita, e ali dizem, mesmo os alemães, eles não assumem isso, eles dizem que aconteceu isso, que ele era muito tentado pelo inimigo, que o diabo o atazanava o tempo todo, e que um dia, de tanta raiva que o diabo estava tentando, ele jogou um tinteiro no diabo. Então dá para ver a mancha lá na parede, dá para perceber alguma coisa depois de séculos. Também não sei se alguém está retocando aquela mancha, mas conta-se isso de Lutero. A experiência de John Wesley, fundador do metodismo, que também teve o seu peito aquecido, e foi mais ou menos assim. No dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos, John Wesley sentiu seu coração aquecer-se de modo sublime, por haver compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda a confiança em suas próprias obras e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero citar também o novo dicionário de teologia do J.I. Packer, da editora Hagnus, e ele comenta sobre isso. Ele diz: os escritores do Novo Testamento nos apresentam o cristianismo como um modo de vida a ser experimentado, e não apenas uma teoria a ser criada. Mas não são ingênuos ou isentos de espírito crítico a respeito da natureza atraente das experiências religiosas. Jesus e os apóstolos não foram os únicos operadores de milagres de sua época. Mesmo dentro da igreja, foi necessário desde o começo provar os espíritos para ver se realmente eram de Deus
em termos de seus efeitos resultantes em amor, verdade e unidade na comunhão eclesiástica. Movimentos na igreja que destacam a importância da experiência, né? E convidam também a sua avaliação. Jonathan Edwards, por exemplo, que ao descrever o despertamento espiritual na colônia americana da Nova Inglaterra, em sua obra Narrativa de Conversões Surpreendentes, e posteriormente Tratado concernente a sentimentos religiosos, ele oferece-nos reflexões amadurecidas sobre a importância das experiências. E Jonathan Edwards foi um grande teólogo, né? Um grande teólogo. E o grande despertamento, o primeiro grande despertamento, ocorreu em torno de 1745, em torno disso. Um outro autor também, reformado, John Flame, ele comenta: e há também aquela experiência pela qual crescemos em maturidade cristã, a experiência de viver a vida cristã, a confrontação com desafios, os sucessos, os fracassos, a oração, as respostas, a oração recebidas, a perseverança quando não são dadas as respostas, a luta contra o pecado e a experiência de suportar as durezas por amor a Cristo. Em muitas situações vivemos as experiências descritas na Escritura. Experimentamos o que o Senhor Jesus e os seus grandes santos experimentaram. Nesse sentido, a experiência é importante para mostrar-nos o significado da Escritura. Há muita coisa nos Salmos, por exemplo, que você não pode entender muito bem enquanto não passar por algumas das mesmas experiências pelas quais os salmistas passaram e não tiver entendido as analogias entre a sua experiência e a deles. Isso está no livro do Frame, A Doutrina do Conhecimento de Deus, da Cultura Cristã, a página 349 a 350. Agora, um autor pentecostal, o Robert Menzies, e num livro recente dele, publicado no Brasil, Pentecostes, essa história é a nossa história, na página de 109 a 111, ele escreve: embora os pentecostais sempre tenham sido o povo da Bíblia e estejam comprometidos com a Bíblia, também estão prontos a enfatizar que as mesmas experiências que moldaram a vida da igreja primitiva estão disponíveis hoje. A igreja do Novo Testamento representa um modelo para a vida e ministério, e isso inclui a experiência com Deus. Como a narrativa de Atos revela, a igreja apostólica era marcada por experiências poderosas que geravam coragem extraordinária e emoções intensas. Os cristãos primitivos foram tomados pela experiência com Deus. As reuniões pentecostais, embora sigam o padrão simples de cantar, pregar, testemunhar e orar, são pontuadas por manifestações do Espírito e terminam com um tempo extra de oração congregacional. As manifestações do Espírito podem assumir a forma de uma palavra de profecia, uma mensagem em línguas, a qual em seguida é interpretada para a congregação, ou uma palavra de encorajamento. A maioria dos cultos termina com uma chamada ao altar, a fim de que o objetivo da pregação seja selado com um período de oração. Esse tempo de oração é visto como o verdadeiro clímax do culto e oportunidade importante para que as pessoas encontrem Deus de maneira pessoal e tangível. Nesse momento, as necessidades especiais podem ser expressas vocalmente. Quando um pedido de oração é feito, o indivíduo é rodeado por um grupo de apoio de intercessores que, com a imposição de mãos, clamam a Deus a favor da pessoa em necessidade. Rotineiramente, os doentes são ungidos com óleo e a oração de cura é feita. Aqueles que lutam com tentação ou vícios podem ser banhados em oração, sendo que a oração se prolonga até que haja a sensação de libertação ou vitória espiritual. Embora esse tipo dinâmico e participativo de culto de adoração seja talvez menos comum nas grandes igrejas pentecostais do Ocidente, mesmo nessas igrejas há grupos pequenos em que esse tipo de experiência é encorajado e estimulado. Tudo isso cria um tempo interessante e emocionante. Os cultos pentecostais
raramente são maçantes. É verdade. Os cultos pentecostais tem hora para começar, não tem hora para terminar. E não dá para saber o que vai acontecer. É mais ou menos assim. Bom, no seu livro, O Dom de Profecia, publicado pela editora Vida, na página 445 a 461, Wayne Grudem apresenta evidências da existência do dom de profecia em vários momentos da história da igreja. Ele fala, por exemplo, de John Knox, que esperava que seus líderes tivessem o dom de profecia e várias profecias suas foram cumpridas. John Knox, o reformador da Escócia, ele profetizava e as suas profecias se cumpriam. E algumas são muito sérias até. Algumas das profecias de John Knox são como que profecias de juízo, e elas se cumpriam. A Confissão de Fé de Westminster, de 1643 a 1646, quando fala sobre as Escrituras, fala de espíritos particulares, revelações pessoais, colocados no mesmo nível dos decretos de concílios, opiniões de escritores antigos e doutrina de homens. Tudo isso deveria estar subordinado ao Espírito Santo por meio das Escrituras. Bom, o Wayne Grudem cita ainda William Bridge, Richard Baxter, grandes nomes, do puritanismo, como também Charles Spurgeon, ou Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses. E falando de Carlos Spurgeon, ele atuava nos dons espirituais. Mais de uma vez, quando Spurgeon ministrava, Deus lhe mostrava a situação sobre uma pessoa no auditório. Um dia ele estava pregando, e de repente ele apontou para um homem sentado na primeira fileira. Olhem para este homem. Domingo passado ele trabalhou. E ele ganhou 4 centavos de libra, no dinheiro da época. E ele lucrou 4 centavos. Então vocês percebem que este homem, domingo passado, vendeu a alma para o diabo por 4 centavos. Porque Spurgeon estava ali como que repreendendo porque ele havia trabalhado no domingo. Então, depois do culto, ele foi perguntar para o Spurgeon: como é que o senhor sabia disso? Eu não sei como eu sei isso. Deus coloca isso na minha mente, na minha boca, e eu falo. E aquele homem continuou indo à igreja, só que ele sentava agora na última fileira, não sentava mais na frente. Mudou a posição. Outra vez, Spurgeon, numa reunião de oração, estava dirigindo a reunião, e ele apontou para um rapaz na congregação: você, moço, e falou os detalhes da roupa que ele estava usando. Você com roupa assim, você roubou uma ferramenta do teu patrão, e o Espírito Santo está dizendo que você precisa se arrepender e devolver a ferramenta. Aí o moço foi falar com ele depois, perguntando: como é que o senhor sabia disso? Eu não sei como eu sei isso, Deus é quem faz isso. A minha conversão também foi uma conversão muito dramática. A minha conversão foi o inverso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou com a experiência e foi para a Bíblia. A minha conversão, ela partiu da Bíblia para a experiência. Então eu me converti lendo a Bíblia, lendo uma Bíblia católica. E eu lia muito, o texto que me pegou foi o Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17. E eu encontrei Cristo através da leitura da Bíblia. E a experiência foi tremenda. Eu quase virei nos avessos dali em diante, de tanto chorar, de tanta alegria. Foi uma coisa assim muito marcante na minha vida, foi dramático. Quero falar alguma coisa sobre hermenêutica e experiência. Na segunda conferência anual dos estudos da Sociedade Pentecostal, realizada em Oklahoma, isso já faz tempo, Gordon Fee, um autor assembleando, uma grande autoridade do Novo Testamento, ele fez a seguinte declaração: 2 observações deveriam ser feitas sobre a hermenêutica dentro do movimento pentecostal tradicional. A primeira é a sua atitude para com a Escritura, que tem regularmente incluído um desprezo geral pela exegese científica e pela hermenêutica cuidadosamente refletida. Na verdade, a hermenêutica simplesmente não tem sido algo pentecostal. A Escritura é a palavra de Deus e é para ser obedecida.
No lugar da hermenêutica científica, desenvolveu-se uma espécie de hermenêutica pragmática. Obedece ao que pode ser tomado literalmente, espiritualize, alegorize e devocionalize o restante. A segunda, provavelmente justa e importante, é observar que, em geral, a experiência dos pentecostais tem precedido a sua hermenêutica. Num certo sentido, o pentecostal tem a tendência de fazer exegese com base em sua experiência. Eu vou repetir essa parte. Num certo sentido, o pentecostal tem a tendência de interpretar, de fazer exegese com base em sua experiência. Essa informação está no livro, não tem em português, do Hellinger, Pentecostalismo, Origens e Desenvolvimento Mundial, na página 313. Para o bispo Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus, a Bíblia é um livro de experiências. E ele diz: poder-se-ia dizer que vemos no Antigo Testamento a experiência religiosa de um povo, Israel. Nos Evangelhos, a experiência religiosa de Jesus. Nos Atos, a experiência religiosa dos apóstolos. E nas Epístolas, a experiência religiosa da igreja. O livro do Apocalipse seria, então, o último capítulo da experiência religiosa da humanidade. Bem, o que o Macedo ele diz, um autor presbiteriano, doutor Alderi Souza de Matos, ele confirma, e ele diz o seguinte: ironicamente, o neopentecostalismo se desenvolveu no chamado campo antiliberal, conservador e fundamentalista dos Estados Unidos, mas é ele que abriga as mais estranhas formulações teológicas, que tem como resultado a subordinação das Escrituras à experiência e a relegação da Bíblia a uma posição de fonte secundária de conhecimento. Pode-se dizer, mas nenhum pentecostal afirmará que a Bíblia é fonte secundária. Já nos referimos anteriormente como no pentecostalismo houve uma guinada salutar nos últimos anos, exatamente porque não conseguiram deixar que as experiências suplantassem a palavra escriturada. Assim muitos retroagiram de certos exageros, exatamente pelo amor à palavra. Ela termina falando mais alto, junto com o testemunho do Espírito nos corações. Mas no neopentecostalismo, inclusive nos seus enclaves, nas denominações históricas, por mais que seus integrantes se declarem defensores das Escrituras, a importância atribuída aos fenômenos, maravilhas e novas revelações os empurrarão à incômoda consequência prática de terem na Bíblia a sua fonte secundária de conhecimento. Isso está no livro do Alderi Souza de Matos, chamado Fé e Misticismo, publicado pela editora Cultura Cristã, na página 58. Dois autores, Emílio Nunes e William Taylor, reconhecem que os vários aspectos positivos do movimento neopentecostal, tais como as conversões, as transformações morais e espirituais das pessoas, a alegria e o entusiasmo com que passam a assumir suas responsabilidades cristãs para com a família e a igreja local. Apesar disso, expressam também suas preocupações com o movimento. E eles declaram: não podemos negar, muito menos opor-nos aos resultados positivos do movimento. Louvamos ao Senhor por esses resultados, mas ao mesmo tempo reconhecemos que, falando de forma geral, a principal preocupação é dar mais ênfase à experiência do que à teologia. As emoções têm exercido o papel mais importante nesse movimento. A tendência geral tem sido enfatizar as experiências ao invés do conhecimento das Escrituras. Existe, consequentemente, o perigo do subjetivismo. A voz interior do coração fala mais alto do que a voz externa da palavra de Deus. E isso está no livro do Nunes, A Crise na América Latina, uma perspectiva evangélica. E é de fato isso. No pentecostalismo, nos movimentos pentecostais, é muito comum isso. O Senhor me falou, o Senhor me mostrou, eu senti de Deus. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Em muitos lugares, isso ganha mais espaço do que a própria exposição
da palavra de Deus, da Bíblia. O relacionamento adequado entre a verdade revelada e a experiência deve ser cuidadosamente mantido, uma vez que a revelação precede a experiência cristã. Os cristãos não fundamentam suas ideias e decisões na experiência, mas sim na revelação de Deus. Pobre do pastor que vai dirigir uma igreja baseada em sonho. Eu sonhei, o senhor falou para eu fazer isso. Ou então uma irmã sonhou, irmãos, ela disse que nós temos que fazer isso. Nunca fiz isso na minha vida, sendo pentecostal, desde o início da minha conversão. Me converti numa igreja pentecostal. Nunca tomei uma decisão na igreja, baseado na experiência. Nunca. Um negócio, compra de prédio, venda, compra, nada disso. Nós precisamos nos orientar pela palavra. As experiências, elas são bem-vindas e fazem parte da nossa vida espiritual, mas elas não determinam a nossa caminhada. O que determina a nossa caminhada é a palavra de Deus. As experiências, elas não são completas, nunca vão passar um quadro completo da vontade de Deus para nós, mas a palavra de Deus, ela traz isso de forma completa, com certeza. A experiência pode apenas confirmar as decisões acertadas. Isso está no dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD, na página 749. Veja alguns acertos no discurso pentecostal. Primeiro, a posição do pentecostalismo em relação à Bíblia Sagrada. Para os pentecostais, a verdade divina pode ser transmitida em cânticos, testemunhos, pregações ou dons espirituais, mas segundo eles, tudo deve estar de acordo com a Bíblia. Os pentecostais clássicos, e aí uma referência com certeza à Assembleia de Deus, abraçam o mesmo princípio da Reforma Protestante, de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, como se pode observar na declaração aqui a seguir. No ano passado, desculpa eu tomar um pouquinho d'água, a Assembleia de Deus, a CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus, publicou a sua declaração de fé ampliada, um documento recente, de 2017, com 262 páginas. No primeiro capítulo, a declaração sobre as Escrituras, o documento diz: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, 2 Timóteo 3,16. E isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. E aqui tem uma citação de 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada. João 10,35. E a Escritura não pode falhar. Não é muito fácil você verificar, baixar da internet,
e copiar e comprar a declaração de fé da Assembleia de Deus. Mas eu procurei a declaração de fé da Igreja Plenitude do Trono de Deus, do apóstolo Agenor Duque, e eu não achei. Não tem uma declaração de fé. Depois eu procurei também a declaração de fé da Igreja Mundial do Poder de Deus, e eu achei essa declaração de fé do Valdemiro Santiago tão fraca que eu considero inexistente. É como se não tivesse também. Depois eu procurei a declaração de fé da Igreja Universal do Reino de Deus, também não tem. Procurei depois a declaração de fé da Igreja Internacional da Graça de Deus e também não encontrei. E depois procurei a declaração de fé da Igreja Renascer em Cristo e também não encontrei. E por aí vocês percebem a preocupação que existe com essas grandes igrejas, que existem para faturar, e que funcionam como empresas. Elas não têm preocupação com a palavra de Deus. A preocupação é de manter o rebanho e de sugar o rebanho o tempo todo, com técnicas, com manipulações, para angariar dinheiro o tempo todo, não para o bem da igreja, mas para o bem dos seus líderes. Um pouco sobre infalibilidade e liberalismo. O fato de defender a inspiração e a autoridade da Bíblia leva os pentecostais a defender também a sua infalibilidade. Os pentecostais rejeitam a posição da interpretação liberal, que considera a Bíblia como um documento humano, cheio de erros humanos, meramente contendo a palavra de Deus. Para os pentecostais, tal posição mina a autoridade da Bíblia, pois deixa para o intérprete a liberdade de julgar entre verdade e erro. Esse processo coloca o intérprete em autoridade sobre o texto, ao invés do texto exercer autoridade sobre o intérprete. Assim, a crítica bíblica científica tem sido vista com muita suspeita pelos pentecostais. É muito importante, nunca vou me esquecer de uma palestra que nós tivemos aqui no Encontro Apologético com o Dr. Hermes Maia Pereira da Costa, que é também professor do Mackenzie. E ele disse naquela palestra: nós somos servos e não senhores da palavra. Nós somos servos e não senhores da palavra. Gente, eu vou falar também de um dos pioneiros da Assembleia de Deus, o Gunnar Wingren, que também viveu uma experiência interessante na sua época. Eu creio que isso aconteceu em 1920, quando ele fez uma visita lá em Criciúma, em Santa Catarina. E ele descreve o que aconteceu naquela reunião. Todos aqui são da Lituânia. Receberam-me muito bem. De noite foi realizado um culto, mas como era no idioma lituano, eu não compreendi nada. Primeiro cantaram um hino. Depois todos tiraram os sapatos e se deitaram no chão, formando um círculo. Depois que todos haviam orado, começaram a pular e a dançar durante mais ou menos meia hora. Depois se puseram de joelhos outra vez e oraram. Eu os exortei a que deixassem essa coisa de dançar, pois isso não está escrito no Novo Testamento e era uma bobagem que eles deviam abandonar. No dia seguinte, ocorreram as mesmas coisas. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo, e um deles era considerado profeta. Eu então falei seriamente com ele, e disse-lhe que não é por meio de profecia, de interpretação e de línguas que devemos ser dirigidos. Isso nos foi dado para a nossa edificação, mas a direção verdadeira e a instrução necessária vem da Bíblia, que é a palavra de Deus clara e infalível. Eles então prometeram acabar com a dança, porém fizeram a mesma forma no dia seguinte. Enganaram-me, e no meio da dança mandaram-me embora. Não foi a dança do amor. E eu então os deixei. Isso está no livro de Ivar Wingren, que é o filho do Gunnar Wingren. O livro chama-se Diário do Pioneiro, da CPAD, da quinta edição, e da página 116. Você vê que em 1920, um dos pioneiros da Assembleia de Deus, a posição era de fechar com a Bíblia. A posição era isso, era essa. Para os pentecostais de bom senso,
quaisquer manifestações sobrenaturais, sejam dons espirituais, sonhos, visões, revelações, experiências pessoais ou coletivas, não têm a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. Todos esses fenômenos devem ser avaliados à luz das Escrituras, única regra de fé e prática para os cristãos. Hoje nós temos, graças a Deus, referenciais saudáveis no nosso meio. Eu li para vocês alguns referenciais saudáveis, e no presente nós temos uma escassez de referenciais. A Assembleia de Deus, ela cresceu muito, fazendo cada membro um evangelista. Tem coisas muito positivas no pentecostalismo, e um deles, o movimento pentecostal, deu voz às mulheres. Ele deu voz às mulheres. Enquanto que os homens ocupam os cargos, pastores ou diáconos, presbíteros, pastores evangelistas, as mulheres sempre tiveram espaço através dos dons espirituais. Então, um ciclo de oração, claro que tem muita coisa ainda, precisa ser revista e tudo isso. Claro que existem críticas, e com razão, principalmente em relação às mulheres no pentecostalismo, e aqui eu enfatizo na Assembleia de Deus. Por exemplo, a esposa do Gunnar Wingren, a Frida Wingren, hoje ela é enxergada como uma mulher que foi tremendamente injustiçada, muito injustiçada, e ela veio para o Brasil, ela casou-se com o Gunnar Wingren e veio. Era uma mulher de muita habilidade, de muitos dons e talentos. Ela ensinava, ela pregava, ela compunha música, ela cantava também, ela dirigia culto ao ar livre, e por causa da saúde precária do marido, do Gunnar Wingren, ela assumia muita coisa, trabalhou muito, mas ela foi também perseguida por vários missionários, e entre eles Samuel Nilstro a perseguiu de perto. E aí nós vamos ver uma outra coisa. Ela é a única mulher na história assembleana a escrever uma revista de escola bíblica dominical. Então ela escreveu uma revista, mas ficou assim muito restrito, para ela atuar. Também é muito boa no pentecostalismo a postura antimundo. Os pentecostais, é claro que aí tem um pouco de decadência acontecendo, mas ainda a postura é de que nós devemos evitar o mundo com a sua maldade e devemos santificar a nossa vida. Quais são os equívocos no discurso pentecostal? Um tem a ver com inspiração. Um dos problemas para os pentecostais é entender o papel dos autores humanos na formação do cânon das Escrituras. Para eles, todos os autores da Bíblia desfrutaram de uma experiência com Deus que resultou no texto bíblico. Foram instrumentos passivos ou simplesmente canais através dos quais Deus inspirou ou ditou o texto. Essa posição fez com que os pentecostais mais antigos não dessem muita importância ao contexto histórico em que o texto está inserido. E aí muitos erros vão sendo cometidos. Até hoje, a Assembleia de Deus proíbe os seus membros, os homens, de crescer a barba. Até hoje. E recentemente, um líder assembleano me disse isso. Eu permito os membros, mas os obreiros eu não permito que ele deixe a barba crescer. E isso é uma coisa antiga, desde a minha época, da década de 70, quando me converti na Assembleia de Deus. Qual era a explicação para isso? Está lá em Gênesis, na vida de José do Egito. Olha, quando José, ele saiu da prisão para interpretar o sonho de Faraó, ele se barbeou. Então, quando nós saímos da prisão do pecado para comparecermos diante do Rei Jesus, nós temos que tirar a nossa barba também. E eu vivi com isso, eu convivi com essa história por vários anos, por muitos anos. Até que um dia, numa aula, no livro de Êxodo, o professor começou a mostrar para a gente alguns slides, não era nem data show, era o projetor, de sarcófagos de Faraó, os sarcófagos no Egito e outros museus. E de repente ele mostrou, olha esse Faraó,
Olha o tamanho da barba desse faraó, como ela é comprida, e ela faz uma curva lá no umbigo. Essa barba era uma barba postiça, falsa. Essa não era uma barba natural. Por que que o faraó fez isso? Porque ele não tinha barba. E como a barba era o símbolo de autoridade do faraó, ele punha uma barba postiça. Por isso que José se barbeou quando ele compareceu diante de faraó. Ele não podia aparecer diante dele barbudo, porque seria como que disputar a autoridade com o faraó. E naquela hora eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva, porque não me falaram a verdade e continuam mentindo sobre isso, porque isso não tem a ver com a palavra de Deus. Tanto que se nós quisermos honrar nossa herança judaica, nós não vamos poder tirar a barba. Os judeus prestigiam a barba, a Bíblia prestigia a barba. Não tem momento na Bíblia em que se fala mal da barba, de maneira alguma, né? Respeito e tudo isso, né? Eu poderia elaborar mais sobre isso. Então eles ignoram o contexto histórico, o que aconteceu naquela época. Até hoje, a maior denominação evangélica do país, a Assembleia de Deus, ela investe com passos lentos na educação, enquanto que os presbiterianos, metodistas e luteranos vêm há muito tempo investindo na educação. Em termos de congregação cristã no Brasil, a mais antiga denominação pentecostal brasileira, a situação é ainda pior. A congregação nunca teve qualquer publicação que estimule o conhecimento de matérias ligadas à teologia. Tem um autor norte-americano chamado Michael Moriarty. Ele observou algumas características do movimento pentecostal. Primeiro, sensacionalismo. A mensagem do evangelho é pervertida por alegações de curas bizarras e anúncios exagerados de intervenção sobrenatural. E tem muito disso. Outra coisa, culto à personalidade. Jesus Cristo não é o foco das reuniões de avivamento, ao contrário, a pessoa que realiza o milagre é o centro da atenção. Eu clamei ao Deus do Valdemiro, eu clamei ao Deus do missionário tal, eu pedi isso e aquilo, e sempre numa dependência de alguém, de uma pessoa, de um líder e assim por diante. Hoje a gente encontra pessoas com medo até da liderança. Não, eu não posso sair daqui, senão meu líder vai me amaldiçoar. Com uma dependência que a Bíblia não aprova. Nós não precisamos da carne para estar entre nós e Deus. Nós já temos Jesus Cristo, perfeito mediador, nosso divino mediador. Então há um culto à personalidade. Há uns tempos atrás, eu entrei no site de uma igreja grande aqui em São Paulo. Não vou falar o nome. Eu entrei no site e eu contei a foto do líder, do pastor ou do bispo, 28 vezes. 28 vezes a foto do líder. Aí eu procurei a palavra Jesus, não achei. Eu não achei. Mas o camarada estava lá, né? O figuraço estava lá, né? A palavra Jesus eu não achei. Aí eu procurei a palavra Deus. Aí eu achei uma vez, porque estava no nome da igreja, Assembleia de Deus. Aí Deus apareceu. Muito triste, muito triste. E aí eu fico pensando como o Espírito de Deus, ele vê essas coisas, né? Há um livro recentemente publicado sobre Billy Graham, pela editora Vida. O título é Minhas Últimas Palavras. Quando você puder, pega esse livro. É um livro, não é nada profundo, mas tem umas coisas que mexem com a gente. Uma das características do Billy Graham era a sua humildade. Uma vez o governo americano, o Congresso americano, fez uma homenagem para o Billy Graham. E lá estavam reunidos os líderes da nação, o presidente da república, os senadores, os homens do Congresso americano, pastores importantes.
E aí cada um jogava confete, cada um falava e falava sobre ele e tudo isso. Aí quando ele foi falar, ele falou por último, ele agradeceu todas as palavras bondosas e ele começou a falar de Jesus. E ele falou de Jesus, e ele só falou de Cristo, do começo ao fim da sua fala. E o Rick Warren, que muitos de vocês já sabem quem é, estava na plateia chorando e dizia: Deus, eu te dou graças por este homem, que mesmo num ambiente como esse, não perde a oportunidade para falar do teu Filho Jesus, para falar de Jesus Cristo. Muito importante isso, né? Uma outra coisa, nos movimentos pentecostais surgem pontos de vista exagerados de libertação. Os pregadores não apenas erradamente tratam as doenças como atividade, resultado de atividades demoníacas, mas sempre fazem anúncios abusivos de curas milagrosas que alegadamente ocorreram em seus ministérios. E tem muita gente que acaba não, a maioria, acaba não recebendo bênção nenhuma. E eles jamais vão entrevistar essa gente. Só aqueles que de uma ou outra forma, alguma coisa deu certo. Outra coisa que acontece nos discursos pentecostais são levantamentos de fundos escandalosos. Técnicas cheias de truques e manipulações proféticas. Deus me falou que você você tem que apoiar este ministério. Eram tidas pelas igrejas denominacionais como uma forma sutil de chantagem religiosa. Isso é chantagem, manipulação. O Morris Cerullo, ele faz isso. E eu vi ele fazer isso. Eu estava presente quando ele fez. Irmãos e irmãs, na noite passada, eu tive uma tremenda visão. O Senhor apareceu para mim. E o Senhor me revelou que hoje aqui, 10 pessoas vão contribuir, cada uma com $10.000. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus tivesse revelado para mim que hoje à tarde, depois da minha pregação, 5 pessoas viessem para mim dizendo: Pastor Paulo, eu quero entregar R$20.000 na sua mão. 5 pessoas. Eu não tenho que contar, eu só tenho que esperar acontecer. Porque se foi Deus que falou, não haverá mentira. Não vai, a coisa vai rolar. Porque se foi Deus que falou, não tem como não dar certo. É 100% de garantia. Agora, no momento que eu falo, eu estou tentando manipular. Aí já lança uma dúvida na mente de um, de outro. Será que sou eu? Mas eu estou com aquele dinheirinho lá, eu acho que aquilo, não tenho certeza. Não, as coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus não são assim. Então tem tudo isso acontecendo também. Tem um apóstolo aqui em São Paulo, que ele fez um boneco do gigante Golias, um boneco bem grande. Qual que era a intenção? Cada irmão e irmã, quem quisesse jogar uma pedra no boneco, para derrotar o Golias na sua vida. Mas para pegar a pedra, tem que dar uma oferta de R$1.000. Aí uma irmãzinha foi lá e deu os R$1.000 e pegou a pedra e atirou no boneco e errou. Ela errou. E ela foi lá reclamar com o apóstolo: Apóstolo, eu errei, o senhor me dá outra pedra? Sim, irmã, se a irmã dá outra oferta de 1.000, a irmã pode pegar outra pedra. Aí um aluno meu que estava lá, e ele é militar, ele disse para ela: irmã, por que você não processa esse camarada? Eu não vou processar não, senão eu vou ficar debaixo de maldição. Não vai ficar, já está. Ela já está debaixo de maldição, não é possível. Tremenda maldição. Aquilo ali que é o devorador, devorando o dinheirinho da irmã. Aquilo ali que é o devorador que eles tanto falam. Uma outra coisa que acontece é a fé falsa. Os avivalistas assemelham, os pregadores assemelham a fé a uma força com a qual os crentes podem mover Deus para fazer o que eles desejam. Esse tipo de teologia da fé parece despersonalizar Deus,
pois ele é tratado como uma força cuja vontade é subserviente aos apelos de crentes zelosos. Outra coisa, uma preocupação exagerada com Satanás e seus demônios. Fala-se demais no inimigo, o tempo todo no inimigo, né? E às vezes o inimigo, ele tem muito mais visibilidade, muito mais espaço no culto do que mesmo a adoração ao Senhor. Uma outra coisa que acontece é uma crescente desconfiança do raciocínio para obter ou avaliar verdades espirituais. A mente deve ser desviada do reino natural para que o espírito do homem possa receber informações puras de Deus, né, do reino espiritual, o que também nós não devemos funcionar desse jeito. Uma outra coisa muito complicada que acontece nos pentecostalismos é a hermenêutica da ganância. Como eu já citei aí, o boneco do gigante Golias tem outras técnicas de manipulação, e são terríveis. Aquilo que eu chamo de hermenêutica da ganância. Aonde que eu posso pegar na Bíblia para arrancar dinheiro da turma? E eles não têm piedade. E eles não se contentam com muito dinheiro, eles querem muitíssimo, muito e muito, muito. Um outro aspecto muito complicado, também em muitos movimentos pentecostais, é o galacionismo, também chamado de judaização. Essa tentativa de voltar ao Antigo Testamento. Você vai lá na Conde de Sarzeda, as lojas estão cheias de shofar, menorá, né? A Arca da Aliança. É um absurdo isso. É um absurdo. Como é que pode um pastor se vestir de sacerdote do Antigo Testamento e começa a procissão no corredor, e os levitas em volta, e vai indo, e a arca na frente? A nossa arca é Jesus. A arca se perdeu. Jeremias 3,16 diz: não se perguntará mais pela arca, e nem se fará outra arca. Não é nem para fazer, mas lá na Conde de Sarzeda está cheio de arca, de tudo quanto é tamanho. Já fizeram e vão continuar fazendo. É lamentável. O que eu vejo hoje é uma igreja infantilizada. Parece uma criançada, que não passou nem com a escola dominical, e é fácil de enganar essa gente. É muito complicado isso, né? Os usos e costumes também ainda é uma complicação nos meios pentecostais, e muitas outras coisas. Veja as experiências questionáveis nas religiões e grupos que correm à margem do cristianismo, como espiritismo, mormonismo. No mormonismo tem a experiência do arder no peito, as experiências no Santo Daime, quando você toma um chá, ayahuasca ou jagube, e você começa a mirar, você vê, começa a ter visões, ou ir até as aparições de Nossa Senhora ali na hora. Eu conheci um irmão, ele ainda conheço, não é que eu conheci, eu conheço o irmão, que ele uma vez, quando ele estava na sua juventude, se preparando para entrar na faculdade, ele fez um vestibular na USP. Mas antes de fazer o vestibular, ele consultou uma irmã lá de Jandira. Aquela mulher lá, ela ora e Deus mostra e tudo, e ele foi lá. Então ele chegou lá, e irmã, vim aqui para a irmã orar por mim. E ela profetizou para ele: meu servo, eis que tu subirás um degrau. Quando ele ouviu isso, assim, passei no vestibular. Passei no vestibular. Sabe o que aconteceu? Ele nem estudou. Para quê? Eu já passei. Para que eu vou ficar rachando a cabeça? Foi lá no dia, fez o vestibular, respondeu do jeito que dava para responder. Aí quando saiu o resultado, ele foi lá olhar o nome na lista, né, o nome dele, verificar, o nome dele não constava na lista. Aí ele voltou lá em Jandira: irmã, eu vim aqui porque eu estava me preparando para o vestibular, e a irmã falou que eu ia passar, que eu ia subir um degrau. Só que eu voltei lá na universidade, o meu nome não está na lista. E ela respondeu para ele: irmão, sabe o que aconteceu? O diabo escondeu o seu nome lá na lista. Volta lá e fala com a turma, porque você passou. E ele voltou. Ele voltou. Chegou lá, ele enquadrou os funcionários da USP. Por que meu nome não está na lista? Vamos verificar e tudo verificar. Não, mas o senhor não passou. Não, mas você não passou. Como não passei? Não.
Deus falou que eu passei. Deus falou. Como é que vocês vão dizer que não, se Deus falou que eu passei? Que mico que esse camarada pagou. Que mico. Mas ele se tornou depois um crente equilibrado. Equilibrado. Ele não nega o poder de Deus, mas ele também não cai mais nessas conversas. É muito triste quando eu vejo, por exemplo, Agenor Duque ministrando a unção de Manassés. É muito triste. De onde ele tirou isso? Lá de Gênesis, quando José se casou e teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés significa: o Senhor me fez esquecer. E aí o apóstolo está lá com a sua igreja, e a turma vem para o púlpito e começa a clamar diante dele: apóstolo, me ajuda, me socorre. O que aconteceu? Apóstolo, o meu marido me traiu, ele foi embora com outra esposa, eu estou sem chão, ele me abandonou. Aí ele bota um lenço vermelho na cabeça da mulher e começa, vai ministrar unção de Manassés. Manassés 1, Manassés 2, até 7. Quando termina 7, ele tira o lenço e ele começa a perguntar para a mulher: irmã, teu marido algum dia te traiu? Não, apóstolo, meu marido é um homem fiel, meu marido é um homem de Deus. E o povo começa a aplaudir: glória a Deus, aleluia, glorificando. Aí vem o outro: apóstolo, me ajuda, faz 12 anos que eu estou nas drogas, é crack, é heroína e tudo isso, me ajuda. Unção de Manassés. Aí quando ele termina a ministração, ele grita para os auxiliares dele: traz um baseado aí, ó. Caramba, como é que pode ter baseado na igreja? Não é? Vocês não acham que a polícia precisa investigar isso? Traz um baseado aí. Irmão, você está aqui na casa de Deus, mas eu, com a autoridade do Senhor, te dou autoridade para você fumar. Pode fumar esse baseado aí? Não, apóstolo, eu nunca fumei isso na minha vida, como é que eu vou fumar agora? E o povo glorificando. Aí vem mais um: apóstolo, me ajuda, eu estou há 10 anos no alcoolismo, eu estou morrendo, apóstolo, me ajuda. A mesma coisa, unção de Manassés. Termina, ele grita para os auxiliares: traz a manguaça aí, traz a cachaça, depressa. Aí traz, está lá o litro de uísque, não sei o que é. Aí ele diz: ó, você está na casa de Deus, mas te autoriza a beber, pode beber. Não, apóstolo, eu nunca bebi na minha vida, como é que eu vou beber agora? Aquilo que ele chama unção de Manassés, na verdade é unção da mentira. As pessoas e o público ali presente passam a acreditar numa mentira. Na verdade, nem acreditar, porque estão sabendo que é uma verdadeira maracutaia. Quem é que não sabe? Quem é que não sabe? Eu queria que esse apóstolo fosse ministrar unção de Manassés lá para o gerente da minha conta, né? O Paulo Romero tem alguma coisa aqui para pagar aqui? Não, tem nada. Pelo contrário, a conta dele está no azul o tempo todo, não tem vermelho. Não é? Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Então, existe ainda a negação do sofrimento, os problemas de interação com anjos, a questão de votos, campanhas e propósitos. Existe um arrefecimento escatológico. Pouco se fala nas igrejas neopentecostais sobre a volta de Cristo. A preocupação dessa gente é com o aqui e agora, é com o terreno, é com o material, é com este mundo, e tem pouca lembrança ou preocupação com o mundo futuro. Existe exagero na área de batalha espiritual e um triunfalismo constante. Está sempre em cima, por cima e assim por diante. E temas importantes da fé cristã são descartados, como arrependimento, conversão, salvação, santificação, versus o evangelho da autoestima ou da autoajuda. É muito triste o que a gente vê hoje. É triste quando você liga o rádio e tem alguém dizendo: o Espírito Santo me revelou que tem 541 pessoas que vão receber isso.
Isso é fácil. Aí fica falando o nome das pessoas. O que está acontecendo? Isso também eu posso fazer. Se eu quiser, eu posso fazer. Se eu fosse um picareta, estaria fazendo. Citando o nome das pessoas no rádio. Aonde você está agora? Você está na Marginal Pinheiros, você está dentro de um carro verde, você está passando isso. Ah, meu filho, a coisa mais fácil é falar isso. Ninguém vai verificar mesmo. Ninguém vai verificar. E se você fala, Maria, quantas Marias não tem na Grande São Paulo? José, aí a turma, alguém liga lá, foi comigo. Porque o que tem de José, e assim por diante. Ou outros nomes que são muito frequentes também. Bem, eu estou caminhando para o fim, e em cima disso tudo, os escândalos. A igreja, os movimentos pentecostais, não todos, mas tornaram-se fábricas de escândalos. E eles prestam um desserviço ao Evangelho. Desserviço. E a gente vê uma expressão neopentecostal, até aí na candidatura para a presidência da República, na figura do Cabo da Ciolo. Que vergonha! Como aquele homem envergonha a causa de Cristo. No debate dos candidatos à presidência, o jornalista pergunta, qual é o seu projeto de governo? No livro de Jeremias, capítulo tal, complicado. Suas palavras finais, candidato. E eu, sendo presidente, vou levar essa nação a aclamar e tudo isso. Meu irmão, sai daí, vai cuidar de uma igreja, você vai ganhar mais. Não é desse jeito que se faz política, expondo o Evangelho ao ridículo, e a mídia gosta disso. Tudo que é para enxovalhar, né, para tornar o Evangelho uma caricatura, tudo isso é bem-vindo na mídia hoje. Não se pode, em nome do avivamento e do fervor espiritual, não se pode, em nome do avivamento e do fervor espiritual, conceder espaço para a anarquia na liturgia do culto. Por outro lado, não se pode, em nome da ordem, extinguir o Espírito. Podemos e devemos buscar um ponto de equilíbrio. Hoje nós vemos, por exemplo, muitos reformados pregando em igrejas pentecostais, como o reverendo Hernandes Dias Lopes é um deles, também o doutor Augusto Nicodemos Lopes também tem sido muito convidado. E hoje eu vejo também grande parte dos pentecostais em busca de uma boa teologia, como acontece na Universidade Mackenzie, onde a maior parte dos alunos de teologia são de vertentes pentecostais. Então, tomara que Deus abençoe essa gente, que eles voltem de onde vieram, com conhecimento, com fervor espiritual, sem seguir os maus exemplos daqueles que estão hoje, e até que são seus líderes muitas vezes. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.